Seja bem-vindo ao canal Assembleianos de Valor. As principais notícias do meio assembleiano com credibilidade e a veracidade dos fatos. Tudo o que você precisa saber. Aproveite e se inscreva já em nosso canal. A cantora gospel Gabriela Rocha deu a sua opinião sobre cantores evangélicos gravarem feat com cantores seculares. A fala se deu durante o podcast Positivamente, no YouTube com a apresentadora Karina Abak. Esse foi um dos temas mais debatidos nos últimos dias no cenário gospel nacional, onde o cantor Fernandinho veio a público e denunciou essas práticas de cantores evangélicos se unirem a cantores do mundo, tudo em torno do dinheiro, misturando o santo com o profano. Mas a resposta de Gabriela Rocha foi sensata, coerente, cristocêntrica e com respaldo bíblico. Assista a seguir. Incrível e maravilhoso, então você não precisa de nada que tem ali. No meio musical gospel, assim, você sente que existe uma certa rivalidade, uma certa competição ainda? Ou não? Como que você enxerga? Eu acho que não. Porque eu percebo que existe isso de poder cantar com quem não é do meio gospel, ou você só canta com quem, enfim, tem o mesmo propósito que você. Assim, eu tenho coisas muito definidas na minha vida, sabe? Você ouve outro estilo de música? Não. Enfim, cada um tem a sua, né, o seu posicionamento sobre isso, mas eu não. A relação que eu tenho com a música é muito de adoração mesmo, exato, né? A música pra mim é uma ferramenta que eu utilizo pra me achegar a Deus. Então eu não consigo usar essa mesma ferramenta pra outras coisas. Eu não me sinto à vontade, né? Então, até porque existem tantos, né, louvores que te alegram, louvores que te deixam mais A introspectivas. gente tava ouvindo... Existe tanta, sim, né, variedade, não tanta opção. Não. Esses dias meu pai e minha mãe estavam dançando forró com Todavia Me Alegrarei lá em casa. Então assim, existem milhões de opções. Mas assim, eu acho que minha posição, né? Eu acho que cada vez mais eu vou defender aquilo que eu acredito e os meus princípios, sabe? Aquilo que foi regado, porque a gente colhe o que gerações passadas plantaram, sabe? Com muito esforço, com muito suor, líderes, levitas, ministros. Então, assim, a gente não pode simplesmente, vamos modernizar o negócio. A palavra de Deus não precisa ser modernizada, ela não precisa se adequar a um novo mundo. Porque o mundo é assim hoje. Não preciso. Muito pelo contrário, a gente tem que ter, né, a palavra como, né, um direcionamento. Sim, né? E existem hoje, né, na nossa sociedade milhões de pessoas que defendem milhões de bandeiras, né? E elas defendem aquela bandeira com unhas e dentes, né? Então, assim, eu defendo a Bíblia, eu defendo o que está escrito nela. Então, assim, da mesma maneira que as pessoas vão e têm a música delas e fazem os eventos dela, a gente faz os nossos. E, então, assim, eu não consigo pensar na possibilidade de começar, vamos modernizar isso, vamos fazer mais assim, mais assado. É assim, é sim, não, sabe? E a vida cristã, a gente vai ter que fazer renúncias também. Parece que hoje é muito fácil, sabe? Você tem que dizer sim pra tudo. Não, porque você tem que dizer sim pra isso. Não, eu não preciso dizer sim pra tudo. Eu preciso dizer sim pra pessoa certa, que é Deus, né? Então... Muitas pessoas entendem como ser radical, né? Até quando eu passei a falar mais de Deus, nossa, mas que exagero, você está sendo muito radical. Mas não é radicalismo, é convicção. Eu acho que quando você tem a convicção daquilo, a certeza, você não quer abrir mão, fazer mais ou menos, você quer dar o seu melhor naquela direção, naquilo que você enxerga como correto, né? E assim, é uma questão de... Eu não consigo ter uma relação da música comercial, sabe? Não, eu preciso fazer isso para alcançar... Porque agora é isso que tá na moda, né? Então, assim, eu canto para um rei. Então, assim, quando você se apresenta na frente de um rei, você não chega de qualquer maneira, né? Então, você chega sabendo quem você é, quem ele é e o que você está fazendo ali. Então, assim, a música, para mim, tem esse intuito, só esse. Então, assim, eu não preciso... A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Eu não preciso mudar, eu não preciso tirar o nome de Jesus dentro de uma música, eu não preciso. Eu só preciso cantar sobre ele. Sim.
e vai alcançar pessoas. No meu canal do YouTube existem milhões e milhões de testemunhos de pessoas que não eram da igreja. E alguém enviou uma música e foram tocadas. Então, assim, o que toca é a palavra de Deus. O que transforma é a palavra de Deus. Não é a gente. Sim. Não é pela força do nosso braço. Não é pelo que a gente acha que vai alcançar mais. Ah, não, porque isso vai atingir. Não. É a palavra. É simples e pura. Eu não posso fazer nada, Karina. Eu não sou nada. A minha música não é nada se não tiver a presença de Deus. Então, como que eu posso pensar em produzir um conteúdo que não tem a presença de Deus para alcançar? Não faz sentido. Muita gente ainda tem medo, né? Quer falar, eu vou falar sobre o que é Deus na minha vida sem tocar no nome de Deus. Minha música não vai falar. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso, para atingir mais pessoas. Só que não, sendo que, por exemplo... Mas aí ele está buscando atingir de que forma, né? Não precisa, Karina. Uma das músicas mais ouvidas hoje no YouTube se chama Ninguém Explica Deus. Então, assim, você não precisa... A palavra nunca mudou, sabe? Ninguém, o Billy Graham nunca precisou mudar a palavra dele para alcançar milhões de pessoas como ele alcançou. Eu acho que a gente tem um chamado e a gente pregando a palavra, amando uns aos outros, fazendo a diferença na sociedade, sabe? Liberando perdão, sabe? Fazendo a diferença, fazendo o que Jesus mandou fazer, a gente alcança. Eu não preciso me adequar a nada. Eu preciso amar, eu preciso respeitar, eu preciso participar, eu preciso estar. Ok, não tem problema nenhum, mas me adequar, jamais. Sim. A palavra é a mesma e só Ele pode fazer. Só Ele cura, só Ele transforma, só Ele liberta. E eu nunca vou deixar de botar o nome de Deus ou de Jesus para tentar modernizar ou alcançar mais ou menos pessoas, porque isso não faz sentido nenhum para mim. Olá, pessoal. Até quando faremos feats ou nos associaremos a pessoas que Daniel não se assentaria, ou Eli desafiaria como profetas de Baal, ou Davi chamaria de incircunciso? Até quando suportaremos esse evangelho que inclui sem renúncia, sem mudança de mente, sem confissão e consciência de pecado? Como eu posso andar, caminhar e até mesmo cantar com inimigos de Deus? E aí agora talvez você diga, como assim, Fernandinho? Inimigos? Mas eles são tão bonzinhos, eles são do bem. A Bíblia nos diz que não há comunhão da luz com as trevas. E não podem caminhar dois juntos se não estiverem de acordo. É simples. Segundo a Bíblia nos ensina, não devemos ter ligação religiosa com pagãos ou com sua adoração. Está sendo exposto ou oferecido um evangelho que Jesus nunca pregou. Um evangelho que foi feito nas entranhas do inferno e desenhado por Satanás. Jesus amava as pessoas e ia até elas, mas não era covarde, nem usava 2 pesos e 2 medidas. Ele esteve com Nicodemos, que era o cara, e mandava na real, sem filtro, tem que nascer de novo, Nicodemos. A geração atual quer estar com os Nicodemos, com as prostitutas e sodomitas, mas não causam confronto com seu testemunho. Estão sendo omissos e não apresentam a verdade que de fato liberta. Confundem o amor de Cristo, dizem amar como Jesus e acham que fazem como ele. Jesus não passa a mão na cabeça e nem omite os valores do reino. Estão pregando por enigmas para não ofender e distorcem a palavra, enquanto o mundo ofende a Deus. Trazem um discurso suave aos ouvidos e transformam pessoas fracas em débeis. Isto é obra de engano. Minha palavra não é para os que cometem tais atos, mas para você que tem conhecimento, a fim de levar essa palavra e te fortalecer, e para que você possa se enraizar. Você não está sozinho, você faz parte daqueles que não se dobraram. Que o Senhor nos livre de tais comportamentos e nos capacite a posicionar em um tempo de coisas tão terríveis. Precisamos ter nossas fontes em Deus, somente em Deus, e mostrar ao mundo o Deus que nós servimos. Lembre-se, o amor jamais falta com a verdade. Um abraço a todos vocês, um beijo e Deus abençoe abundantemente a sua vida. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. As principais notícias do meio assembleano e evangélico nacional, você encontra aqui. Se você já é inscrito em nosso canal, agradecemos o carinho da sua inscrição.
Se você ainda não é, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão. Estamos também no Instagram, com as principais notícias do dia e conteúdos para edificar a sua fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe.